Olá, tudo bem? Daniel Oliveira aqui e hoje vamos ver como podemos criar uma câmera no SketchUp em um ambiente muito pequeno ou em um ambiente que estamos com dificuldade para posicionar a nossa cena. E vale ressaltar que essa técnica que eu vou ensinar é utilizando um V-Ray 4.2. Então vamos agora para a tela do nosso SketchUp. E para fazer isso, existem algumas possibilidades. A primeira que vamos ver é utilizando os cortes ou as seções. Então, se os atalhos dessa ferramenta não estiverem aparecendo no seu SketchUp, você pode vir em visualizar, barra de ferramentas e ativar a opção seção. E após isso, eu vou clicar nessa opção aqui, plano de seção, e vou criar o corte na face que eu quero que seja recortada. Vou selecionar o meu corte e vou deslocá-lo até excluir os elementos que eu não quero que apareça na minha cena. E assim que criamos esse corte, nessa terceira aba do nosso editor de arquivos do V-Ray, já é nos apresentado essa opção de seção, ou seja, esse é o corte que nós criamos. E aqui nós vamos ter algumas opções de como esse corte vai interagir com o nosso renderizador. E para facilitar esse entendimento, eu vou iniciar aqui o nosso render interativo. Então, nessa ferramenta nós temos algumas opções. O primeiro é o modo dele, se ele vai funcionar por subtração ou intersecção. Por padrão, já vem essa opção subtração ativada. E nesse momento, vamos deixar dessa forma. As próximas opções que temos são: a primeira opção é afetar a iluminação, ou seja, nesse exato momento, o nosso corte, ele removeu tudo que está atrás dele e está deixando a iluminação passar por esses elementos. E normalmente, nós não queremos isso, então vamos desativar essa opção e ver o que acontece. E agora nós podemos observar que nós não temos luz vindo do local onde os elementos foram cortados. A próxima opção que nós temos é essa opção de afetar apenas a câmera ou não. E o que isso quer dizer? Nós podemos observar nos reflexos desse material que está mostrando a nossa parte externa, ou seja, como se realmente essa parede tivesse sido removido do nosso render. Mas para esse momento o que nós queremos é que esses elementos sejam apenas excluídos da câmera. Então nós vamos ativar essa opção. E assim que fazemos isso, já podemos observar que apenas a nossa câmera está sendo afetada por esse corte. Então no reflexo, tanto do espelho quanto do nosso revestimento, o que estamos vendo é os elementos internos, como por exemplo aqui a porta. E normalmente é esse comportamento que nós queremos. E a última opção que nós temos aqui é para esse elemento de seção cortar ou não a iluminação, isso é, se ele estiver em cima de alguma luz. Então vou ativar aqui uma luz na minha cena, vou fazer aqui um pequeno ajuste de exposição para facilitar para nós essa visualização. E aqui nós podemos ver que nós temos um retângulo de iluminação. Então com essa opção ativa, a minha luz ela está sendo cortada onde está a seção. E se eu desativo, você pode verificar que eu estou vendo na totalidade essa geometria de iluminação. E normalmente, entre essas opções, a única que deixamos ativada é essa opção de afetar apenas a nossa câmera. Mas agora você sabe o que cada uma significa. E agora para criar a nossa câmera é bem simples. Então vou na vista superior, clicar nessa opção, posicionar a câmera, clicar com o botão esquerdo e arrastar na direção que eu quero que seja visualizada a nossa cena. Após isso eu vou em câmera, perspectiva de 2 pontos de fuga, vou clicar nessa opção girar e vou definir a altura dos olhos do meu observador, que nesse momento eu quero que esteja a 1,30 m. Após isso eu vou em configurações, vou definir aqui o meu render output, ou seja, o tamanho do meu render, que nesse momento eu quero um render de 1080 por 1350. Vou ativar essa opção Save Frame. Dessa forma, eu já consigo visualizar o que realmente vai ser renderizado. E após isso, eu vou apertar a tecla Z e definir qual é a distância focal da minha lente. Que nesse momento eu quero uma lente de 30 mm. Então vou digitar 30 mm. E se mesmo assim eu considerar que o meu observador está muito próximo dos elementos, eu posso selecionar a ferramenta de zoom e afastar esse observador. E foi justamente para isso que nós fizemos esse processo, para nós conseguirmos posicionar a nossa câmera teoricamente fora da nossa cena, mas que isso não afete o comportamento de luz e reflexo dos nossos materiais. E aqui vale algumas observações. A primeira é se estamos procurando um render realista, não podemos criar uma câmera de uma forma que seja impossível de ser realizada no mundo real. O que isso quer dizer? Nessa posição onde estamos cortando o nosso box. Isso dificilmente vai acontecer no mundo real. Então, quem ver o seu render já vai saber que é um render realmente. Mas claro, tem caso que nós não estamos procurando um render realista, e sim um render que explique toda a nossa ideia. Mas fica essa dica. Então, eu vou posicionar aqui a minha câmera da forma que eu considero interessante nesse momento.
e vou executar o render para vermos o resultado final. Então aqui você pode verificar que a única coisa que foi afetada por esse nosso corte foi a nossa câmera. E agora vamos ver outras possibilidades para nós fazermos essa mesma ação. Então vou aqui deletar esse corte que criei e tornar visível esse retângulo, que está cobrindo uma parte do meu ambiente. E com esse elemento selecionado, que tem que ser um grupo ou um componente para essa ferramenta do V-Ray funcionar, eu vou clicar nessa opção aqui, que vai converter esse elemento para um clipper. E após isso, nós podemos ver essa marcação em vermelho no nosso elemento. E esse mesmo processo nós podemos fazer também vindo nessa opção de geometria, criando um novo clipper e aplicando no nosso elemento selecionado. Mas lembre-se, ele tem que ser um grupo ou um componente para isso funcionar. Mas nesse caso, eu vou deletar esse clipper. E agora vamos iniciar o nosso render interativo para ver como que essa ferramenta funciona. Então, com essa opção subtração ativa, o que o V-Ray está fazendo é subtrair todos os elementos que está sendo coberto por essa geometria onde nós aplicamos o Mesh Clipper. E se mudarmos essa opção para intersecção, o V-Ray ele vai renderizar apenas os elementos que estão fazendo intersecção com essa nossa geometria. E aqui nessa opção, nós podemos selecionar o comportamento dos materiais que foram recortados por essa nossa geometria. Então, nesse momento, com essa opção ativa, ele está utilizando o próprio material do elemento para preencher a área que foi recortada. Mas aqui eu vou desmarcar e vou selecionar o material que eu criei na cor vermelha. E você já pode verificar que a área recortada foi preenchida por esse tom vermelho. E vale ressaltar que aqui nós temos todas as opções que vimos anteriormente. E na próxima aula, veremos como que podemos utilizar essa técnica para criar uma perspectiva isométrica renderizada. Então, até a próxima aula.